Neste começo de ano, a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional começou a mudar radicalmente. Senado e Câmara aprovaram a independência do Banco Central em relação ao governo. A Câmara aprovou o marco regulatório para o câmbio, abrindo caminho para que brasileiros tenham, aqui no Brasil, contas em outras moedas que não o real. E o Senado autorizou o Banco Central a remunerar os depósitos voluntários dos bancos comerciais. Essas medidas parecem distantes do nosso dia a dia, mas não estão. Elas terão impacto na economia real, aquela da conta do mercado no fim do mês. Para explicar essas mudanças e os impactos, conversamos com o economista Rodrigo Ávila, da instituição Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica, para discutir 3 temas que são bastante complexos. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pelo espaço da TV Senado. Vamos começar, então, pelo projeto que já está encerrado. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o impacto que isso vai ter para o cidadão no dia a dia. O que é que muda nessa autonomia aprovada agora com o Banco Central, que já tinha diretores, embora indicados pelo presidente da República, sabatinados pelo Congresso Nacional, sabatinados especificamente pelo Senado Federal. Eu gostaria que você nos falasse um pouco o que é que muda efetivamente com essa autonomia do Banco Central. Bom, qual é a justificativa colocada para a autonomia do Banco Central? É que o Banco Central seria um órgão técnico, né, entre aspas, né, que iria combater a inflação mediante altas taxas de juros, e para isso ele precisaria de uma independência, autonomia em relação ao governo, que teoricamente iria querer juro baixo, então haveria um conflito aí, né, que teria que ser definido por conta de uma autonomia, você impedir, né, que o presidente demita o presidente do Banco Central, né, essa é a ideia básica da autonomia, né, você garantir, né, a presidência e os diretores do Banco Central, mesmo que estejam em conflito com o presidente da República, né. Qual que é o problema dessa justificativa? Essa justificativa, ela diz, né, que o problema da inflação no Brasil seria um excesso de demanda, né, como se as pessoas tivessem muito dinheiro e estariam comprando muito, né, e gerando uma inflação, quando na verdade não é isso. Na verdade, a inflação no Brasil ela vem de altas de preços administrados pelo próprio governo, gasolina, gás, né, e de preço de alimentos, devido a fatores totalmente diferentes, como questão de comércio internacional, oscilações no câmbio, que encarecem os produtos agrícolas, a falta de uma priorização da agricultura familiar, ao invés da priorização da agricultura de exportação, que inclusive é isenta de ICMS, né? Ou seja, na verdade, a autonomia do Banco Central vai significar a blindagem dessa política que se baseia em altas taxas de juros, né? Como se fosse isso necessário para se combater uma inflação que não tem nada a ver com excesso de demanda. Tem a teoria que está por trás dessa ideia, teria que se aumentar o juro para as pessoas pararem de comprar e aí os preços cairiam. Quando, na verdade, os preços estão altos, não é porque as pessoas estão comprando muito, mas porque o próprio governo está aumentando os preços dos combustíveis, energia elétrica, e vai por aí, e também porque os preços dos alimentos estão aumentando. Então, na verdade, o que vai acontecer na prática para a vida das pessoas, né? Se a pessoa quer pegar um empréstimo no banco, vai pagar 200% ao ano no cheque especial, no cartão de crédito, né? Não consegue investir, né? O orçamento público, né, continua destinando cerca de 40%, né, para juros e amortizações da dívida pública, apesar da taxa Selic estar em 2%, mas a taxa média da dívida pública, né, é de mais de 8%. Né? Então, ao invés do governo, por exemplo, aumentar o investimento no auxílio emergencial, nas medidas urgentes, pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medidas urgentes em termos de auxílio emergencial para as pessoas poderem ficar em casa e não transmitirem o vírus, vai continuar gastando 40% do orçamento com juros e amortizações da dívida, devido exatamente a essa política de juros altos, né? Que apesar como eu já coloquei, né, apesar da Selic estar em 2% ao ano, a taxa média que remunera os juros da dívida é mais de 8%. Então, essa política, a tendência com a autonomia do Banco Central, essa política ser blindada, né? Ou seja, vamos continuar, né, com esse desvio de recursos do orçamento público.
Vamos fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos? Eu queria entender um pouquinho. Lá o Banco Central é independente e ele tem duas funções, que é exatamente essa de cuidar da política monetária, cuidar da questão dos juros, né, de regular a quantidade de moeda em circulação no país, mas ele tem também a missão de estimular a geração de empregos e o desenvolvimento econômico e social. No Brasil, ficou só como obrigação o cuidado da política monetária. Você acha que ficou de bom tamanho ou não? Bom, na proposta que foi apresentada, né, pelo Senado e foi para a Câmara e foi para a sanção, o artigo 1º, no seu caput, prevê que a prioridade principal do Banco Central, o objetivo principal é a estabilidade de preço, ou seja, é o que eu coloquei antes. Tem um parágrafo primeiro, parágrafo único, depois, que realmente coloca fomentar o pleno emprego, mas esse outro parágrafo, né, ele está subordinado à obtenção do primeiro item. E esses dois itens, eles são conflitantes, não tem como fomentar o pleno emprego mantendo essa política que há décadas, né, se baseia em juros altos e também na retirada de circulação de trilhões de reais. Hoje em dia, os bancos têm mais de 1 trilhão de recursos no seu caixa, que deveria estar sendo emprestado a juro baixo, né, para as pessoas e empresas, mas que é destinado simplesmente para o Banco Central, que remunera os bancos com juros garantidos. Ou seja, então é bem mais interessante para os bancos destinarem a sua sobra de caixa trilionária para o Banco Central lhes remunerar sem risco. E aí, obviamente, que os bancos só vão querer emprestar para as pessoas e empresas a taxas de juros absurdas, né? 200% no cartão de crédito, mais de 100% no cheque especial e várias outras taxas muito maiores que nos países desenvolvidos, né? E o que acontece nos países desenvolvidos? Pelo contrário, eles não estão retendo dinheiro no Banco Central. Pelo contrário, estão colocando dinheiro em circulação. Estados Unidos, Europa, né? Japão, por exemplo, Japão tem juros negativos, Europa tem juros negativos. Se o banco quiser guardar dinheiro lá, vai perder, porque paga juros negativos. E o Banco Central lá não pega esse dinheiro, porque a questão é, em março de 2020, no início da pandemia, o governo reduziu o percentual do depósito compulsório, que é aquele que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central, exatamente para diminuir a liquidez, a quantidade de dinheiro no mercado. O Banco Central reduziu esse percentual para aumentar o dinheiro no mercado, para fomentar o empréstimo e para reduzir juros. Só que isso não aconteceu. O próprio ministro Guedes e o próprio presidente do Banco Central reconheceram que o dinheiro ficou empossado nos bancos. Por que é que, mesmo quando se faz uma política de implementar a liberação de recursos no mercado, o dinheiro fica empossado nos bancos? O que é que os bancos ganham guardando esse dinheiro, entesourando, como a gente diz, e não emprestando à população? Exatamente, por conta dessa política monetária que já vem de décadas, isso vem, na verdade, desde 99, com o decreto do Fernando Henrique, do regime de metas de inflação. O que significa? Se a inflação está ameaçando subir um pouco ou passar da meta, se aumenta os juros e se tira dinheiro de circulação para aumentar os juros, ou seja, em bom português é isso, né? E aí o que acontece, né? A economia para, a economia reduz, obviamente, o seu giro, né? E isso aí, infelizmente, vai ser blindado, né, por esse projeto, né? Enquanto Estados Unidos, Europa e Japão, por exemplo, estão injetando dinheiro e o banco lá, se quiser guardar dinheiro no Banco Central, vai pagar, né, ao invés de receber, né? Lá a política é diferente. Lá, se você vai pegar uma hipoteca para pagar, né, comprar uma casa, né, e tal, você tem, em alguns casos, juros negativos, né? Aqui isso é inimaginável. Por quê? Por conta de uma política, uma teoria econômica que diz que a inflação vem de uma demanda excessiva e que, para eliminar essa demanda excessiva, tem que aumentar juros, tirar dinheiro de circulação, né, quando todo mundo sabe que não tem nada a ver. A inflação não é de excesso de demanda, a inflação é de altas nos preços da gasolina, energia, gás, e alta de alimentos, devido a uma política agrícola que deveria ser alterada, né? É um absurdo nós termos inflação de alimentos num país como o Brasil, né?
Bom, como é que outros países que estão seguindo esse mesmo regime de metas? Pelo que você está dizendo, o problema é o regime de metas que o país segue. Que outros países seguem esse mesmo regime de metas que a gente segue, metas de inflação? Por exemplo, o Banco Central americano ele não tem somente a função de combater a inflação, como é no Brasil. Lá ele também tem o mandato de preservar o emprego, né? E lá é aquela coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Todos eles ficam mandando a gente aqui cortar gasto, fazer juro alto, né? O FMI sempre nos mandou por décadas, né, essa política. O próprio regime de metas de inflação é uma imposição do FMI, está lá nas cartas do Fernando Henrique, né, para o FMI, e isso já vem de décadas, né? É uma política econômica completamente equivocada que os próprios países desenvolvidos não seguem, né? O Joe Biden está aí com um projeto de botar trilhões na economia, né? O Brasil poderia fazer isso também, né? Mas não faz, por quê? Porque a prioridade é atender o setor financeiro, né? 40% do orçamento vai para juros e amortizações da dívida e os bancos cobram juros altíssimos para emprestar para a população, fora a burocracia, né? Então, é uma questão mesmo de observar o que os próprios países desenvolvidos estão fazendo e a gente teria que também fomentar a economia. É possível, mas diante desse projeto de autonomia do Banco Central, colocando em primeiro lugar controle de preços e, pior, dentro de um arcabouço de meta de inflação, em que você pensa que a inflação tem que ser combatida só com taxa de juro alta e tirando dinheiro de circulação, isso aí realmente é suicídio. Não é por acaso que nós estamos numa crise absurda, né? Nós estamos com o PIB per capita 7% inferior ao que tínhamos em 2013, não é por acaso, porque o Banco Central retém, né, mais de R$ 1 trilhão que deveria estar circulando, emprestado a juro baixo, mas os bancos ficam guardando na gaveta, emprestando para o Banco Central nas operações compromissadas, né, e obviamente preferem isso do que emprestar a pessoas e empresas, não querem correr risco. Agora, né? Rodrigo, o Banco Central virou um quarto poder, porque ele não está subordinado mais ao governo. Então, a organização do dinheiro no Brasil não faz mais parte do governo do Brasil, ou seja, o governo não tem mais o poder de definir realmente qual é a política monetária do país? Exatamente. Infelizmente, o projeto que foi aprovado, né, já está aí, do caso, se a gente olhar, por exemplo, o artigo 1º e os outros artigos que vêm logo depois, o que é garantido ao Banco Central? Autonomia no sentido de que, se o presidente do Banco Central estiver fazendo uma política, vamos supor, né, como é feito há décadas, né, de redução de dinheiro em circulação, aumento de juros, e nós consigamos eleger um presidente que queira mudar essa situação. Não vai conseguir, porque o presidente do Banco Central não pode ser demitido. E também o projeto, né, na forma como ele foi aprovado, ele prevê que o Banco Central não está hierarquicamente inferior a nenhum outro órgão. Ele vira um órgão, um poder paralelo, ele não tem nenhuma subordinação em relação ao governo, né, como se ele não fosse político, né, como se ele fosse técnico, né, digamos assim, né, acima de interesses políticos, quando na verdade a política do Banco Central é política sim, né, por quê? Porque essa teoria econômica que está por trás do funcionamento do Banco Central é uma teoria que privilegia um determinado setor, né, que é o setor financeiro. Né? Então, diante desse projeto, infelizmente, é como você colocou, Antônio, o Banco Central não vai estar hierarquicamente subordinado a ninguém. Agora, os mandatos eles têm uma duração de 4 anos e, ao fim dessa duração, o presidente pode trocar, pode manter por mais um mandato de 4 anos ou pode trocar. Nesse momento de troca, pode ser feita mudança na política monetária? Inicialmente, o presidente teria que aguardar 2 anos, já perderia meio mandato, né? Ter que esperar 2 anos terminar o mandato, depois ele teria que indicar um novo nome, teria que ser aprovado pelo Senado, e o pior, o presidente do Banco Central, mesmo que seja um presidente, vamos supor que consiga, depois de 2 anos, indicar um presidente do Banco Central que queira mudar as coisas, o que diz o artigo 1º do projeto? A função principal do Banco Central é o valor da moeda, é controlar a inflação mediante o decreto lá de 1999, do Fernando Henrique, que diz
a inflação será combatida por meio de alta taxa de juros, né? É claro que é possível se mudar essa política, só que meio mandato já vai ser perdido, né? E também, obviamente, isso dependeria de uma mobilização grande da população, conhecer essas informações que não estão na grande imprensa. A grande parte da população que tem acesso apenas aos grandes telejornais, aos grandes mídias, ela vai achar que a autonomia do Banco Central é uma boa, é uma grande possibilidade de blindar a política técnica do Banco Central contra governos políticos irresponsáveis, ou seja, essa é a mensagem que é passada, né? Para a gente conseguir mudar isso, realmente teria que ter muita mobilização social, mas mesmo assim a gente já perderia meio mandato, né, de um novo presidente que eventualmente quisesse mudar as coisas, né? Vamos falar dos dois outros pontos que estão aí, esses em fase de votação. Um está em votação no Senado, vai para votação no Senado, outro está em votação na Câmara. Vamos falar do projeto de lei 3877, que é o que remunera depósitos voluntários. Explica isso para a gente direitinho, o que isso tem a ver com a independência do Banco Central e o que isso tem a ver com redução da dívida pública. O Banco Central ele recolhe, né, a sobra de caixa dos bancos, que devia estar indo para as pessoas, empresas a juros baixos, né? Isso vai para o Banco Central. E o Banco Central remunera os bancos, né, a juros garantidos, né? Não tem risco, né? Então, é interessante para os bancos fazer essa operação e, por outro lado, ele não vai querer, obviamente, emprestar para as pessoas e empresas a juros baixos, porque se ele já está com seus ganhos garantidos lá com o Banco Central, ele só vai correr risco a uma taxa absurda, é claro, né? Então, mas o Banco Central não pode dizer, não, eu não quero, você está querendo depositar esse dinheiro, mas eu não quero receber, eu não quero esse dinheiro, ele pode recusar? Atualmente, né, como a gente vê nas últimas décadas, né, como a diretoria do Banco Central sempre tem muita relação com o setor financeiro, a gente sempre vê que os presidentes do Banco Central sempre são banqueiros, né, vamos dizer o bom português, né, eles sempre estão aí com altíssimos volumes, né? Hoje, por exemplo, existem mais de 1 trilhão de sobra de caixa dos bancos do Banco Central e, ao mesmo tempo, uma economia parada, uma crise absurda, um desemprego, né, impressionante, né, uma capacidade ociosa na economia muito grande que poderia ser estimulada sem gerar inflação. Mas, infelizmente, a política é de garantir ganhos, né, sem risco para os bancos. Então, o que acontece hoje? Isso é feito por meio das operações compromissadas, ou seja, como você colocou, o Tesouro emite títulos, entrega de graça para o Banco Central entrega para os bancos e paga juros para os bancos para recolher esse dinheiro. É impressionante, nos últimos 10 anos, nós destinamos 1 trilhão de reais só de juros dessas operações, hein? Imagina o que poderíamos fazer com 1 trilhão de reais, né, que infelizmente foram pagos de juros nessas operações, porque elas fazem parte da dívida pública. Por que faz parte da dívida pública? Porque significa que são juros sendo pagos pelo governo, ou seja, pagos por todos nós, para uma elite de rentistas, né? O que gera concentração de renda e impede que nós tenhamos os investimentos urgentes, auxílio emergencial, por exemplo, né? Então, qual que é a ideia para tentar disfarçar essa operação, né? Se vem com a ideia de depósitos voluntários, significa o quê? Ao invés dessa operação que eu coloquei, das operações compromissadas, seriam depósitos voluntários. Os bancos simplesmente vão depositar o que quiserem no Banco Central e isso não vai ser contabilizado como dívida, mesmo que o Banco Central continue pagando juros para os bancos, né? Então, o problema é esse, é mascarar uma situação. Inclusive, essa nova modalidade é um grande anseio do Banco Central dentro do projeto de autonomia do Banco Central, porque dessa forma o Banco Central não fica dependente de receber títulos do Tesouro para fazer isso. Ele simplesmente... Esse dinheiro que o Banco Central, você desculpa interrompê-lo, mas esse dinheiro que o Banco Central usa para remunerar, esse dinheiro vem de onde? Não é dinheiro público? Exatamente, vem do Tesouro. O Tesouro paga para o Banco Central juros sobre esses títulos. Olha só que coisa incrível. O Banco Central entrega títulos para o Banco Central, o Tesouro entrega títulos para o Banco Central, paga juros sobre os títulos que ele entregou de graça para o Banco Central. É impressionante isso. E aí o Banco Central pega isso que ele ganhou de juros do Tesouro e entrega para os bancos, né, nas operações compromissadas. Com os depósitos voluntários, o que vai acontecer?
de onde vai vir o dinheiro para o Banco Central pagar juros para os bancos? Se a gente olhar o artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai ver a resposta. Qual é a resposta? Todos os prejuízos do Banco Central são arcados pelo Tesouro. Vamos mudar um pouquinho para a gente fechar com a questão da nova regulamentação do mercado de câmbio, que foi aprovado na Câmara e está aguardando votação no Senado. Pela proposta, as instituições financeiras brasileiras passam a poder investir recursos captados no Brasil em ativos no exterior, né? E as pessoas também, pessoas físicas que têm transações no exterior, vão poder abrir, também fazer esses investimentos. E podem, inclusive, acontecer aqui no Brasil transações em dólar, como leasing, por exemplo, desde que o recurso venha de fora. Mas ele abre a possibilidade, deixa a possibilidade para o Banco Central, no futuro, permitir que qualquer um de nós, por exemplo, possa abrir uma conta em qualquer outra moeda estrangeira, como, por exemplo, o dólar. Possa abrir as suas reservas em dólar e fazer transações em dólar. O que é que isso significa? A gente está no caminho de dolarizar o Brasil, de ter o dólar como moeda efetiva no Brasil e não mais o real? Infelizmente, esse projeto abre espaço para isso. Ele aumenta muito a quantidade de operações que podem ser feitas em moeda estrangeira, ele coloca total livre fluxo de capitais, ele tem um item dele que ele diz que as transações de câmbio podem ser feitas livremente, ou seja, não há controle sobre o fluxo de capitais, ou seja, se o governo quiser, por exemplo, eu quero fazer auditoria dessa dívida, eu quero tributar o capital estrangeiro, ou eu quero mudar a política econômica, imediatamente, o que o mercado entre aspas, os grandes agentes do setor financeiro fazem? Fogem do país para tentar chantagear o governo. Essa é a grande arma deles. Por que eles têm essa arma? Porque o governo não controla o capital. Então, esse projeto ele vem exatamente dar mais essa possibilidade de chantagem do setor financeiro contra os governos. E mais, abre espaço para a dolarização da economia. Aí poderia se pensar, mas qual que seria o problema da gente transacionar com dólar? Ou seja, por exemplo, hoje em dia, seu governo, o que os países estão fazendo? Eles estão despejando dinheiro na economia para poder reativar. O Biden está fazendo isso, a Europa está fazendo isso, o Japão está fazendo. Todo mundo emite moeda para fazer investimentos urgentes, auxílio emergencial, que é ultra necessário agora e urgente para o Brasil poder controlar o vírus, E se nossa economia tiver uma moeda que não é emitida pelo governo brasileiro, o que significa? O governo brasileiro não pode fazer política de desenvolvimento. Ele está abrindo mão do que todos os países envolvidos estão fazendo hoje em dia, que é fomentar, jogar trilhões na economia para tentar fomentar a economia. O governo não vai poder investir em novas fábricas, em auxílio emergencial. Como é que o governo poderia, por exemplo, financiar essas políticas urgentes para a população brasileira, como auxílio emergencial, seguro-desemprego, financiamento da folha de pagamento para as empresas que tiveram que ser paralisadas, investimento em ciência e tecnologia urgente para a produção de vacinas, que o Brasil tem capacidade de fazer, mas, infelizmente, nas últimas décadas, desmontou o seu parque industrial, não tem pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque a política é cortar investimentos públicos. E se a moeda que for em dólar, o governo não vai poder garantir esses investimentos urgentes, porque na moeda que ele emite, ele consegue emitir e investir. Mas se a moeda aqui for o dólar, ele não consegue, as pessoas vão ficar desempregadas, não vão poder ser beneficiadas por uma expansão significativa do investimento público, que infelizmente hoje também é ceifado por conta dos 40% do orçamento que vai para juros e amortizações da dívida pública, que jamais foi auditada. Então, são vários itens que teriam que ser modificados. Teríamos que fazer auditoria dessa dívida, temos que emitir moeda para garantir
são coisas complementares, né? Porque também não adianta emitir moeda para entupir os bancos de dinheiro, né? Tem gente que defende isso por aí, né? Não, a dívida pública não é problema, porque a dívida é paga em moeda nacional, então vamos pagar a dívida, ou seja, defendendo a concentração de renda, né? Defendendo, né, pegar dinheiro dos trabalhadores e entregar para os rentistas. Então, na verdade, são coisas complementares, né? Auditoria da dívida, emissão de moeda, reforma tributária, tributar os ricos, né? Para se poder realmente, aí sim, uma outra política para o país, né? Rodrigo, eu agradeço muito a sua presença, os seus esclarecimentos aqui na Agenda Econômica. O nosso tempo chegou ao fim e vamos combinar de fazer outros programas para discutir, talvez até ponto a ponto, cada tema desse e a gente debater melhor esse assunto. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Antônio, pelo espaço da TV Senado. Estamos à disposição, auditoriacidadã.org.br, é a nossa página, se tem mais informações sobre os temas tratados aqui. Muito obrigado, Antônio. Bom, e agradeço também a você, telespectador, a você, espectador da internet que nos acompanha até aqui. Se quiser rever esse programa, já está aí nas nossas redes sociais, está no site da TV, que é senado.leg.br/TV, está no canal da TV Senado no YouTube, que é youtube.com/TV Senado, e você pode pegar esse programa, encaminhar para os seus amigos, rever, está à sua disposição. Muito obrigada e até a próxima agenda.